Irmãos, gostaria de convidá-los nesse momento. Nós vamos estar passando para o momento da exposição da palavra. Gostaria então de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Neemias, no capítulo 11. Como os irmãos sabem, temos feito sistematicamente, capítulo por capítulo, a exposição do livro de Neemias. A partir da semana que vem, o pastor Bruno estará retornando aqui também, dando continuidade ao nosso estudo, à nossa exposição da palavra. Neemias, capítulo 11, no versículo 1, nós não vamos ler todo o capítulo, a exemplo de como fizemos na semana passada. Nós vamos ler somente uma parte. Neemias, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 19. Aqueles que encontrarem, puderem, se coloquem de pé para fazermos a leitura da palavra. Diz assim, então, Neemias 11, do versículo 1 ao versículo 19. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, e os levitas, e os netineus, e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, e filho de Perez. Maacéias, filho de Baruque, filho de Cós-Ozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silonita. Todos os filhos de Pérez, que habitaram em Jerusalém, foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maacéias, filho de Itiel, filho de Jesaías, e depois dele, Gabai e Salai, 928, e Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles, Judá, filho de Senua, segundo sobre a cidade, dos sacerdotes Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meriaote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, e os seus irmãos que faziam a obra da casa, 822, e Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Passur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças dos pais, 242, e Amasai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos dele, varões valentes, 128, e superintendente sobre eles, Zabidiel, filho de Edolim. E dos levitas, Semainha, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Asabias, filho de Buni, e Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, presidiram sobre a obra de fora da casa de Deus. E Metanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que era quem começava a dar graças na oração, e Baquebuquias, o segundo de seus, depois Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Jedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284, e os porteiros Acube e Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas, 172. Podemos assentar, queridos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome,
Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, Pai, te pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, que o Senhor possa abrir, ó Pai, nosso coração, abrir a nossa mente para compreendermos a Tua palavra, ó Deus, que em tudo o Senhor receba a glória e nós possamos receber a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós já estamos caminhando para o final da nossa exposição do livro de Neemias, que temos feito todas as quartas-feiras, como nós falamos já, capítulo por capítulo, e nós temos observado algumas características importantes no livro de Neemias, nas últimas mensagens, durante as últimas exposições, sobre os diversos feitos do povo liderado por esse homem de Deus, um homem levantado por Deus, um homem guiado por Deus, um homem chamado por Deus. Esse homem era Neemias, e nós temos visto como Deus levanta, como Deus prepara, como Deus direciona, como Deus capacita líderes para conduzir o seu povo, para cumprir, para fazer as obras necessárias que Deus necessita fazer. Então, Deus viu que o povo precisava passar por um processo de reestruturação, um processo de reforma. Então Deus levanta, escolhe, separa Neemias, e por meio de Neemias, todas essas obras foram concluídas, por meio da liderança de Neemias. E nós vemos que Neemias promoveu reformas em todas as áreas daquele povo. Neemias restaurou os muros da cidade. Neemias restaurou as portas da cidade, e essas reformas estruturais produziram outras reformas. A economia daquela cidade foi restaurada, o comércio daquela cidade foi restaurado, a segurança daquela cidade foi restaurada, a justiça foi restaurada. E vai além as reformas de Neemias. A autoestima daquele povo, nós lemos no início, os fariseus, olha o que fazem aqueles fracos judeus. O povo se sentia fragilizado, e agora, a partir dessa reforma, a autoestima daquele povo também foi restaurada. Isso traz muitas implicações para os nossos dias de hoje, porque podemos perceber que a partir de pequenas atitudes, pequenas obras, pequenos feitos, grandes coisas acontecem. Mas mais do que reformas estruturais, a principal reforma de todo esse movimento liderado por Neemias, queridos, foi uma reestruturação espiritual daquele povo. Um povo abatido, um povo destruído, desolado, sem qualquer tipo de comunhão com Deus, sem qualquer sinal de religiosidade dentro daquele povo. Há anos que já não mantinham mais os seus rituais, já não guardavam mais os mandamentos. Um povo completamente esquecido, não por Deus, mas esquecido de Deus. Aquele povo havia esquecido que havia um Deus Senhor, que havia levantado uma nação para chamar de sua. Mas que por meio da pregação, nós lemos isso, por meio da exposição da palavra, por meio da fiel exposição da palavra, aquele povo foi então chamado ao arrependimento. A palavra produz em nós, ela deve produzir em nós arrependimento. E a Bíblia fala que aquele povo choraram e prantearam diante da sua consciência pelo pecado que habitava em seus corações. E então se arrependeram de seus feitos. E esse arrependimento levou aquele povo, conforme nós vimos na semana passada, a assinarem, a selarem um compromisso com Deus. Esse compromisso previa ali uma série de obrigações, uma série de compromissos, mas o objetivo principal desse compromisso era o foco principal era a observância
da lei, observância da palavra, observância da Escritura, ou seja, a submissão à palavra de Deus. Neemias é um livro que coloca a palavra no centro de tudo. Tudo acontece a partir da palavra, tudo gira em torno da palavra, tudo aponta para a palavra. O que é a palavra? É o verbo encarnado, o verbo, o Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós, o Cristo. Tudo gira em torno de Cristo. Para Cristo apontam todas as coisas, e Neemias nos mostra isso. E hoje então nós chegamos no capítulo 11. E nós vamos falar sobre a importância da habitação da casa de Deus. A habitação da casa de Deus revelado a partir da habitação de Jerusalém. E por quê? Como nós já falamos em outra exposição, queridos, Jerusalém representa a igreja hoje. A igreja é representada, é figura representativa da igreja, de Jerusalém, desculpa. Então, por isso nós devemos povoar as nossas igrejas, habitar as nossas igrejas, a habitação da casa de Deus. Quando olhamos para Jerusalém, nós vemos uma cidade que estava destruída, uma cidade que estava desolada, abandonada, vazia. E agora, uma vez reconstruída, uma vez reformada, uma vez reestruturada, era necessário repovoar aquela cidade. Era necessário que as pessoas retornassem, tornassem a habitar nela. Mas de que maneira isso deve ser feito? De que maneira isso devia ser feito? De que forma? Quem deveria? E é isso que trata o capítulo 11. Que vai mostrar para nós, queridos, a importância que temos de preenchermos as lacunas que existem dentro de nossas igrejas. Os espaços vazios que temos visto precisam ser preenchidos. E por que é importante, queridos, povoarmos, habitarmos a cidade, a igreja, não apenas de números, mas de relevância, de influência, de importância. Nós precisamos entender, queridos, primeiro, nós vamos ver ao longo da exposição, o porquê daquele povo se preocupar com isso, com a cidade de Jerusalém. E assim nós vamos conseguir entender como isso aplica, como aplicar a importância disso nos dias de hoje. E a primeira razão, queridos, que nós precisamos ter em mente, que fez com que Neemias liderasse o povo a esse movimento de repovoar aquela cidade. A primeira razão que evidencia a importância do povoamento da cidade de Jerusalém era porque Deus havia escolhido a cidade de Jerusalém para colocar o seu nome. Jerusalém era a cidade santa, e a cidade santa porque Deus habitava nela. Porque nela ela se separou da ira de Deus. Porque ela conhece a vontade de Deus, a cidade que conhecia a vontade de Deus. Porque ela era comissionada por Deus a ser luz para as nações. Deus havia escolhido a cidade de Jerusalém, e aquele povo, queridos, tinha consciência de que as suas raízes deveriam ser estabelecidas na cidade que Deus havia escolhido. Eles eram um povo escolhido por Deus, uma nação de sacerdotes. O futuro de Israel estava nas mãos daquele povo. O povo escolhido por Deus. Jerusalém é a cidade do grande rei. É a cidade de Deus, um símbolo para a igreja. A igreja é a nova Jerusalém. Aqueles que não querem ser santos, querido, eles se sentem desconfortáveis em estarem na igreja. Os perversos, os maus,
Eles não prevalecem no meio da congregação dos eleitos de Deus. E era necessário, queridos, que eles habitassem a igreja, habitassem a cidade, porque a cidade era muito visada pelos inimigos. A cidade era perigosa, morar em Jerusalém era perigoso, era um risco. Os inimigos queriam destruir, os inimigos queriam tomar, eliminar, e é por isso que nós devemos estar na igreja, frequentarmos a igreja, porque a igreja hoje é visada também pelos inimigos. Os inimigos tentam destruir a igreja. E assim como morar em Jerusalém, estar na igreja é um risco, é perigoso, porque os inimigos todo momento procuravam atacar aquela cidade. Era frequente, queridos, ver pessoas com medo de perseguição. E hoje, em diversos países, nós podemos ler relatos de pessoas com medo de frequentarem as igrejas, com medo da perseguição. E nós, muitas das vezes, negligenciamos o privilégio que temos de estarmos aqui na igreja. E Neemias prossegue, queridos. Neemias nos mostra algo muito interessante. Que aquele povo, ele não se atentou a um fato especial que fala sobre a proteção de Deus. E nós lemos sobre isso no início do culto, que Deus é o Deus que nos guarda, é Ele quem nos protege. E muitos crentes hoje em dia se apresentam com medo de Satanás, com medo dos ataques dos inimigos. E a maneira, queridos, que Neemias nos mostra de enfrentarmos essa guerra contra os nossos inimigos não é fugindo, mas é enfrentando, é lutando. A luta é difícil, queridos, mas Deus nos garante a vitória. Deus não nos promete ausência de luta, ausência de dificuldade. Não, muito pelo contrário, mas Ele nos garante a vitória, porque em Cristo somos mais do que vencedores. A caminhada não é fácil, queridos, mas nós temos uma certeza de que chegaremos ao objetivo, chegaremos ao final. Porque quem nos garante é Deus. A chegada é segura. Sem sombra de dúvidas, queridos, o inimigo, ele tem um arsenal pesado. E ele usa contra aqueles que mais resistem às suas artimanhas. Nós temos que ter isso em mente, queridos. Não são os prostíbulos, os bares, as boates, as baladas, o cinema, a pornografia que o diabo usa nas ciladas mais perigosas. Não são, queridos. O diabo não precisa usar suas armas contra aqueles que já estão nas suas mãos. Mas é contra a igreja, queridos, que o diabo gasta mais tempo pensando em como destruir. É contra a igreja. E por isso que nós vemos no livro de Neemias, Neemias nos mostra o porquê da importância, queridos, de povoarem a cidade. Isso é uma representação também da importância que temos de estarmos na igreja, de povoarmos uma igreja, porque uma igreja habitável, uma igreja saudável, uma igreja reestruturada, restaurada, povoada, uma igreja que vence os ataques do inimigo. Quantas igrejas sem raízes, sem alicerce, sem alimento, sem fundamentos, sem doutrina básica, sem palavra, tem cedido aos ataques do inimigo. E Neemias faz todo esse processo de reestruturação, de reforma. Neemias muda não somente a estrutura física, mas muda tudo dentro dela, muda as pessoas, transforma aqueles corações.
E somente depois disso, Neemias fala: olha, agora nós estamos prontos para vencermos os ataques do inimigo. E é por isso que muitas igrejas têm sucumbido ao ataque dos inimigos, porque as igrejas estão cada vez mais despreparadas. Neemias nos mostra, queridos, os meios pelo qual ele conseguiu trazer de volta ao povo. E mais uma vez ele nos mostra a importância do exemplo por parte da liderança. Olha o que ele fala no versículo 1: e os príncipes do povo habitaram em Jerusalém. Os líderes foram habitar em Jerusalém. Eles não mandaram primeiro o povo ir, não, mas eles tomaram a dianteira. Tomaram a frente, então eles decidiram habitar em Jerusalém. Então os líderes morando em Jerusalém era um convite, era um encorajamento a todos os outros. Eles estavam dizendo: olha, eu estou aqui, eu vim, eu estou morando aqui, eu estou habitando aqui. E eles passavam uma mensagem de encorajamento. O líder tem um papel fundamental de encorajar os seus liderados. E a Bíblia vai nos dar diversos relatos, diversas evidências, diversos textos sobre a importância da liderança, uma liderança solidificada, uma liderança fiel ao reino de Deus. O exemplo vale mais, queridos, do que as palavras. E então aqueles líderes, para dar exemplo, foram habitar em Jerusalém. Em Jerusalém, então, estavam os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. De lá emanava a lei de Deus. E muitos dos que se ofereceram para habitar em Jerusalém abriram mão, queridos, das vantagens pessoais. Isso é algo que nós precisamos falar. Eles abriram mão, queridos, porque eles estavam saindo de uma condição muito melhor, já estabelecidos, já estabilizados, com seus negócios, com seu gado, com seus bens, com seu patrimônio, para ir morar numa cidade tida como perigosa, num lugar novo, num lugar diferente. Mas eles abriram mão, queridos, porque eles tinham visão do reino de Deus. Porque o reino de Deus, queridos, era prioridade para aquele povo. A glória de Deus era mais importante para aquele povo. Eles não buscaram apenas interesses pessoais. Semelhantemente, queridos, eles buscam Jerusalém, porque lá estava a casa de Deus. Percebam a diferença, queridos. Muitos de nós temos buscado os nossos interesses pessoais, mas aquele povo abriu mão dos seus interesses, abriu mão dos seus negócios, das suas situações bem estruturadas, bem estabilizadas, para estar perto da casa de Deus, porque eles entendiam que a comunhão com Deus é muito mais importante do que a prosperidade. Eles entendiam que não bastava ter dinheiro, e nós precisamos entender que não basta ter dinheiro, casa, carro, nada disso vale a pena. Eles queriam apenas ficar mais perto de Deus, mais perto da comunhão com Deus, porque sabiam que o importante era estar próximo de Deus. Muitos abriram mão, queridos, renunciaram suas vantagens, seu conforto, sua segurança e sua prosperidade, tudo isso por amor a Deus, por amor à palavra de Deus. Olha quantos ensinamentos nós temos no livro de Neemias. A cidade estava completamente reconstruída, mas ela estava completamente vazia. E ela tinha que ser habitada, queridos. Os muros tinham sido levantados, e agora a cidade tinha estrutura novamente, mas ela não tinha pessoas. Havia muito espaço vazio. E quando nós olhamos para a história da igreja no mundo,
Nós vemos hoje igrejas gigantes, obras absurdamente grandes, extremamente vazias. Extremamente vazias, sem ninguém. Deus tem muito povo, queridos, ainda para ser alcançado por nós. Deus tem muitas pessoas que ainda precisam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. E nós precisamos entender a nossa missão enquanto igreja. Assim como Jerusalém havia sido comissionada para ser luz às nações, a igreja é comissionada através de nós a sermos luz para esse mundo, para sermos luz a esse bairro, a essa comunidade. E nós precisamos anunciar, sair pelas ruas, pregando o Evangelho, porque enquanto houver lugar vazio, queridos, nós precisamos continuar pregando para que a palavra alcance aqueles que não conhecem a Cristo. Precisamos ser luz. E há um detalhe, queridos, importante, sobre aqueles que estavam ali dispostos a povoar a cidade de Jerusalém. Nem todo o povo de Israel era de fato israelita. Muitos desses que trabalharam ali na obra sequer tinham conhecido a cidade de Jerusalém. O próprio Neemias não havia conhecido Jerusalém. Nem todas as tribos foram congregadas, nem todas as pessoas das duas tribos remanescentes vieram para repovoar a cidade. Nós lemos aqui. Nós sabemos que com a divisão das tribos, depois do reinado de Salomão, as 10 tribos do norte foram levadas então cativas ao reino da Síria e não mais voltaram para Jerusalém. Os que ficaram se misturaram com outros povos, tomaram mulheres de outros povos, pagãos, povos que não criam no Deus, e formaram famílias com aqueles povos. E esse povo então ficaram conhecidos como os samaritanos. Por isso que no Novo Testamento há ali uma briga entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos fizeram oposição à palavra de Deus, mas nós sabemos também que dessas 12 tribos, 2 tribos se tornaram, 2 tribos permaneceram, se tornaram remanescentes. E Neemias então retrata para nós as 2 tribos, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim. E aqui está, queridos, para que se cumprisse a profecia, a linhagem de Davi, a linhagem do Messias, para que fosse cumprido aquilo que Deus havia prometido. Deus nunca deixou de preservar o seu povo. Essa é uma mensagem também de cuidado, queridos. Deus nunca deixou de cuidar do seu povo. Com essas 2 tribos, Benjamim e Judá, o povo da promessa prosseguiu até a vinda de Cristo. Porque Deus havia feito uma promessa, queridos, e quando Deus promete, Ele cumpre. Neemias cita, ao relatar aqui em seu livro, primeiro, as famílias de Judá. Judá era uma tribo grande, enquanto Benjamim era uma tribo pequena. E ele cita somente os cabeças dessas famílias, as lideranças que representavam ali os descendentes das 2 tribos. Eles então estão dando um rumo espiritual, um direcionamento espiritual para o seu povo. Embora os de Judá, da tribo de Judá, fossem em número menor, eles eram os mais valentes, os mais fortes, preparados para a obra, os mais hábeis, com mais capacidade de proteger a cidade. Por quê, queridos? Porque não bastavam apenas habitar a cidade, eles tinham agora também uma missão, a missão de proteger a cidade de Deus. E os benjamitas também, que eram conhecidos por causa da sua bravura, por causa da sua coragem. Neemias destaca, queridos,
a partir do versículo 10 até o versículo 14, e assim por diante. Algumas características, algumas categorias especiais daqueles povos, de funções, de pessoas que se voluntariaram para habitar novamente em Jerusalém. E ele vai citando, função por função, os sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que ensinavam a lei, eram aqueles que oravam pelo povo, que representavam o povo diante de Deus. Isso mostra a importância, queridos, a palavra de Deus precisa ser proclamada. Jerusalém não podia ficar sem os sacerdotes, ficar sem aqueles que anunciam a palavra, que proclamam a palavra, que representam o povo diante de Deus. Mais à frente, Neemias cita outra categoria, a partir do versículo 15, os levitas. E os levitas também tinham um papel importante no culto. Muito do trabalho deles era ensinar a palavra de Deus. Então, por meio deles, pela pregação também deles, o evangelho, a mensagem foi espalhada por todo o território. Os levitas também tinham a função de anunciar. Eles trabalhavam tanto em Jerusalém como fora dela também. Eles cuidavam de todos os aspectos da casa de Deus. Os levitas tinham muitas funções, muitas obrigações. E eles se dedicavam, recolhiam os dízimos, repartiam, cuidavam da manutenção do templo, cuidavam da organização do culto, cuidam do sustento da obra de Deus. Cada uma dessas categorias são importantes. Neemias relata cada uma delas para nós. Ele trata cada uma delas para nós. Ele vai além. Ele fala de outra categoria. A partir do versículo 19, ele cita os porteiros. Os porteiros tinham a incumbência, a missão de guardar e vigiar a cidade. Guardava o comércio, guardava da invasão dos inimigos. Os porteiros tinham a missão, queridos, de guardar a cidade contra os ataques dos inimigos. Percebam, queridos, Neemias vai falando categoria por categoria. Isso mostra algo muito interessante, queridos. Mais à frente ele vai dizer sobre os servidores do templo, no versículo 21, que eram encarregados por diversos serviços. No corpo há diferentes membros, mas todos têm obrigações, todos têm sua função, todos têm seus dons, seus ministérios. Aqueles que cuidam também das dependências da casa de Deus também merecem nosso reconhecimento. Neemias nos mostra isso, Neemias não nos esqueceu. Neemias fala no versículo 22 sobre os cantores também. A música sempre foi muito valorizada por nós e deve ser mesmo. E os cantores faziam parte do grupo dos levitas. Eles tinham uma dedicação a esse ministério. O louvor é algo importante, é algo fundamental em nossas igrejas. A música na Bíblia sempre teve um lugar de relevância. Nós lemos nos Salmos, nós lemos até mesmo no Novo Testamento. A música exerce um papel importante dentro de nossas igrejas e exerceu também ao longo da reforma, ao longo da história da igreja. Grandes reavivamentos aconteceram e músicas marcaram esses grandes momentos. A música exerce um papel de valor importante na evangelização, no trabalho com as crianças. Percebam, queridos, para nós concluirmos, Neemias
mostra a importância da diversidade. Neemias não classifica funções, não classifica status, não classifica cargos como mais importantes, como menos importantes, como superior ou inferior, não. Nada disso. Neemias trata todos com a mesma importância, todos com o mesmo valor. E assim nós devemos ser tratados também na igreja. Cada um de nós temos a nossa contribuição, a nossa função, o nosso ministério, a nossa vocação, e todos nós somos importantes para Deus. Todos nós contribuímos. Neemias mostra essa importância. Todo tipo de pessoa, todo tipo de ministério, todo tipo de vocação, porque Jerusalém, queridos, a casa de Deus, a igreja, tem espaço para todos aqueles que estão dispostos a servir. Cada um naquilo que foi chamado, naquilo que foi vocacionado. Sempre há lugar para que nós possamos servir no reino de Deus. Sempre há espaço para nós. Sempre há lugar onde nós possamos dedicar as nossas vidas, dedicar ao nosso tempo. E todos nós, em nossas contribuições, somos igualmente importantes, queridos. Não há classificação, não há hierarquia. Não é porque é pastor, presbítero, diácono, não, todos nós contribuímos e todos nós somos importantes no reino de Deus. Acima de nós há somente um Deus, o Deus verdadeiro, todo-poderoso. Esse capítulo 11, queridos, nos ensina a preenchermos, a povoarmos todos os espaços vazios da nossa igreja. Se há, queridos, espaços vazios em nossa igreja, ore para que Deus levante homens e mulheres para preencher essas lacunas. Ore para que Deus capacite você, que talvez esteja ocioso, se sentindo inutilizado, para que você possa preencher esse espaço vazio. Precisamos, queridos, povoar as igrejas por meio da pregação da palavra, certos de que somente a glória de Deus. Não há espaço, ó Deus, para superioridade, não há espaço para autoridade. A única autoridade é Cristo. É Ele quem nos governa, é Ele quem nos direciona por meio da sua palavra. Que nós possamos, queridos, aprender cada dia a nos dedicarmos ao serviço. Ainda que nós pensemos, olha, mas eu não tenho relevância, eu não tenho importância, ninguém me valoriza. Queridos, todos nós somos importantes no reino de Deus, igualmente importantes no reino de Deus. Que nós possamos preencher, queridos, os lugares vazios que existem dentro das nossas igrejas, por meio da pregação da palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, te pedimos que o Senhor possa estar cada dia mais nos abençoando, cada dia mais, ó Deus, nos capacitando, ó Deus. Se há em nossas igrejas, ó Pai, algum lugar vazio, algum lugar que precise ser preenchido, ó Deus, que o Senhor possa levantar homens e mulheres, ó Deus, que o Senhor possa capacitar aqueles que estejam talvez ociosos, ó Deus, para que possam servir, ó Deus, certos, ó Deus, de que a única pessoa importante aqui é o Senhor, ó Deus, a única pessoa que merece a nossa honra, o nosso louvor, é o Senhor, ó Deus, que nós possamos ter isso sempre em nossos corações, em nome de Jesus, amém, Deus.